Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wallace, sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados do dia 29 de março, tá? Hoje é dia 30 de março, pela manhã. Como eu tenho um tempo livre, resolvi gravar para vocês a análise que eu fiquei devendo ontem, análise do índice e do dólar. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, propaga para mais pessoas. Vou deixar aí também o Instagram, se você tiver Instagram me segue lá, que eu estou tirando a dúvida do pessoal, postando alguns conteúdos interessantes sobre o mercado financeiro e outras coisas mais, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Por enquanto aqui no gráfico do INDIFUT, violamos essa LTB no final do pregão de ontem, tá? Não gosto muito quando isso acontece no final do pregão, porque acontece normalmente sem volume, mas vamos ver se confirma hoje, tá? Como violamos a LTB do gráfico diário, isso daqui precisa ser confirmado, só que eu disse para vocês que eu preciso ver o preço romper esses topos aqui para acreditar no movimento altista a partir daqui e ter alvo lá em cima na região de 123 mil pontos, tá? Nesse 100% aqui. Confesso que eu não estou muito otimista para esse alvo, tá? Eu preciso de fato ver esse rompimento. A tendência ainda ela não me provou que ela reverteu, apenas porque deixou o fundo mais alto. Apesar da média de 20 períodos estar apontando para cima, a gente precisa ver essa situação, tá? Quando a gente coloca aqui o volume financeiro, ó, o volume ele não está tão alto, só que como temos um volume muito grande aqui, ó, nessa situação aqui, quando o mercado abriu com esse gap muito amplo, né, tivemos grandes investidores aí querendo comprar, grandes investidores querendo desfazer suas posições, então tivemos um momento do mercado, vamos chamar de exceção, né? Porque acontece em alguns momentos, conforme aqui ó, tivemos durante a pandemia, acontece alguns picos de volume e isso é natural, tá? Dependendo de alguns fatores aí econômicos. Quando colocamos uma linha nesse volume aqui, ele não está tão diferente dos volumes que costumávamos a ter antes, ó, não está tão diferente assim. Como essa média ela é calculada em base nas 20 últimas barras de volume financeiro, isso é totalmente normal, tá? Muito bem, então tivemos essa situação, agora a gente vai abordar um pouco de Elliott aqui, vou colocar no gráfico do INFUT, gráfico de 60 minutos, tá? E eu vou traçar essa mesma LTB. A gente está em ondas corretivas aqui no gráfico 60 minutos, gráfico diário, ó, essa mesma LTB violamos ontem no final do pregão. Essa movimentação aqui para mim, ela parece um ABC. Por enquanto, me parece um ABC, tá? Em que executamos 5 ondas para cima, nessa puxada de alta. Isso daqui, incontestavelmente, foi um triângulo. E agora vamos executar mais ondas para cima ou não, tá? Porque pode haver uma frustração, entre aspas, de uma onda C, um A, B, C, e voltar a cair, tá? Esse daí pode ser o cenário também para o nosso índice. Agora, para estudar Elliott, não basta a gente estudar só o que temos daqui para frente, tá? Só o que temos daqui para frente. A gente tem que estudar desde a última mudança de comportamento do preço. Então aqui executamos uma onda, aqui executamos uma próxima onda e aqui executamos uma próxima onda. Quando a gente aproxima um pouco o gráfico, isso daqui se assemelha muito a um triângulo de topos planos, um triângulo ascendente. Deixa eu pegar a ferramenta de desenho aqui. Um triângulo ascendente em que isso daqui foi uma onda A, ó, uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E. A onda E ela pode ficar aquém ou além do topo de A e C, tá? Sabendo disso, podemos ter continuidade do movimento de queda. Porque quando olhamos para esse movimento corretivo, podemos ter tido o quê? Uma grande onda A aqui, ó, finalizando aqui, uma grande onda B e uma grande onda C, tá? Pode ter finalizado aqui também. Se ela finalizou aqui embaixo, esse movimento ele pode ser interpretado como um movimento de leading diagonal menor aqui, ó,
1, 2, 3, 4 e 5, tem todas as características, um ABC de queda, então aqui a gente marca uma onda A menor, tá? Vocês pediram aula de rotulagem de ondas, não é uma aula, tá? Mas é uma ideia aí de possibilidades em relação a Elliott. Uma onda A, uma onda B e uma onda C, tá? A, B, C em triângulo, em zigue-zague, tá? 5, 3, 5. ABC, aí aqui temos uma possibilidade de onda, de próxima onda, né? Que seria mais uma onda A, mais uma onda B e mais uma onda C de queda, tá? Mas ainda vejo como um triângulo. Então, sendo um triângulo, o ponto começa, a contagem, ela começa aqui, tá? Num triângulo corrido. Como que funciona o triângulo corrido? Movimento de alta, tá? Pode ser um movimento de alta aqui. Vou exemplificar num movimento de alta. Aí aqui a gente faz uma primeira puxada em onda A. Aí a gente rompe o topo. É uma onda B. C. Deixa eu tentar lembrar aqui. C, D e E. Tipo isso, tá? Assim, por exemplo, tá? Esse é um triângulo de alargamento para executar um rompimento. Nesse caso aqui seria um triângulo ascendente. Então, acaba que a onda B, ela perde, né, onde o início do triângulo, o início da onda A. Esse é o triângulo corrido. Muito bem, então essa situação aqui, esse topo, ele precisa ser rompido para ser confirmado de que isso pode ter sido uma grande onda, um leading diagonal. Por que eu não gostei muito desse leading diagonal? Tá apagando isso daqui, ó, uma situação de alta. Por que eu não gostei muito desse leading diagonal? Porque o topo da onda 3, ele teria que ter sido tocado aqui, tá? Ele foi tocado aqui, ou teria que ser tocado aqui, nessa situação. E aí teríamos uma frustração, né, um truncation em onda 5 aqui, porque aí faríamos um movimento de onda 1, um movimento de onda 2, um movimento de onda 3, que pode ter sido aqui, 4 e 5, tá? Não tem problema, se a onda 5 frustrou aqui, começa a corrigir em onda 2, tá? A onda 2, ela pode marcar um término aqui no 618, ou e começar já um processo de onda 3, tá? Já ter sido o ABC aqui para baixo, talvez ABC flat, B e ABC para mais queda, tá? Em zigue-zague, por exemplo, aqui num grau menor. Então aqui pode ter sido já a correção de onda 2 aqui nesse fundo. Então 1, 2 e agora começa um processo de onda 3, mas por esse comportamento aqui não estou tão confiante assim nessa contagem, tá? Pode acontecer, mas não estou tão confiante assim. Podemos ter o que na onda 2 também, né? Uma complexidade um pouco maior. Aí seria o que? Aqui apenas a onda A, tá? Aqui apenas a onda A. A onda B, ela pode vir em flat, pode romper esse topo ou não. E depois uma pancada em onda C ainda para baixo, tá? Só que aí não pode perder esse fundo aqui, nessa contagem. Não pode perder esse fundo aqui. Tá? E fazer uma onda C para baixo aqui em algum ponto. Proporcional ao quê? A esse primeiro movimento aqui, ó. A esse primeiro movimento de onda A, tá? Aqui para baixo. Confesso que eu estou um pouco mais inclinado a contar dessa forma aqui, tá? A, B, C, D e E. O triângulo é 3, 3, 3, 3, tá? O triângulo é 3, 3, 3, 3. Só que dentro das contagens do triângulo, ó, a gente pode fazer assim: A, B, C, A, B, C, A, B, C. Tem que ser bem considerado, tá? Ou esse daqui, leading, ó. Agora já ficou tudo bagunçado. Mas ó, A, B e a C sobe em 5, tá? Então podemos ter contagens
bem diferentes aqui nesse cenário do índice, tá? Nesse cenário do índice. Por que os livros de Elliott, tanto o Glyn Neely quanto o Robert Prechter, fala para a gente fazer no mercado à vista, as contagens no mercado à vista? Porque o mercado à vista ele é menos manipulado do que o mercado futuro. Tá? O que ele quer dizer com isso? No mercado futuro a gente tem a questão da alavancagem. Então quando você opera 10 contratos, você não precisa daquele valor que você realmente vai estar operando. Então alguém consegue facilmente manipular com menos dinheiro. Tá? Já o mercado, esse é o mercado futuro. Já o mercado à vista, você tem que ter a quantidade, porque você está comprando aquelas ações. Então você tem que ter a quantidade em dinheiro real para comprar aquela quantidade que você está batendo ali na hora, né? Então ele é muito mais difícil, você precisa ter muito mais dinheiro para você poder operar isso daqui. Então as emoções humanas, elas são muito mais, vamos dizer, realistas aqui no mercado à vista, tá? Por isso que acontece menos coisas, menos pavios, é um mercado um pouco mais tranquilo de ser operado, certo? Por isso que eles falam para a gente calcular aqui no mercado à vista e em tempos gráficos maiores. Então todos os livros eles falam para a gente olhar aí pelo menos um gráfico diário, tá? A gente olha gráfico de minutos e ainda mercado futuro. Então tem que ser uma adequação das contagens de Elliott. Então o melhor mesmo é contar aqui no Ibovespa, tá? As ondas de Elliott, beleza? Mas vamos lá para o mercado futuro, que a gente já estava fazendo esses estudos, tá? Então o índice está num patamar bem crítico. Se vier em onda E, ela pode já ter terminado ou não, ou abrir em gap de alta, finalizar e pancada para baixo. Se a gente faz um ABC, isso daqui tudo, ó, foi A. Isso daqui tudo foi A, B, C. E todo esse processo aqui que estamos vivendo agora de consolidação é uma onda X para executar mais correção, A, B, C. Então isso se torna W, isso se torna X, e agora a gente vai executar um Y, tá? Num cenário de baixa. Caso não for cenário de baixa, esquece tudo que eu estou falando, já completamos um ABC e aí a gente começa ondas de impulso para cima. E agora pode ter sido executado uma onda uma onda 1, uma onda 2 que pode ou não ter terminado, pode fazer um A, B, C ainda de queda, terminar a onda 2 e começar novas ondas de impulsão lá para cima, testar topo de 125 mil pontos. Beleza, pessoal? Essa é a minha visão que eu tenho, as duas visões que eu tenho para o índice em relação a Elliott. Agora que eu já terminei essa análise de Elliott com vocês, a gente vai lá para o gráfico menor, analisar esses movimentos que tivemos no dia 29. Então não foi fácil de prever que faríamos um triângulo aqui. Pelo fato de ter feito um triângulo aqui, eu ainda acredito que estamos em padrões corretivos, tá? Em que a gente executou um padrão corretivo até aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Começamos um processo corretivo aqui, que incontestavelmente me parece um triângulo, tá? Parece um triângulo, em que as contagens como é 1, 2, 3, né? Então temos aqui 1, 2, 3 A, 1, 2, 3 B, 1, 2, 3 C, 1, 2, 3 D e aqui menorzinho E, tá? Ou 1, 2, 3 A, tá? 1, 2, 3 B, 1, 2, 3 menorzinho C, 1, 2, 3 D e 1, 2, 3 E, tá? Nesse ponto acaba para ele executar mais um movimento de alta, se executar, tá? Se executar. Se não, finaliza aqui e aí vem para queda de novo. Beleza? Então é isso que eu vejo. Se a gente executa movimentos de alta, ele é sempre proporcional a esse primeiro movimento aqui a partir do fundo ortodoxo, tá? Pode ter sido aqui? Sim, tá? Pode ter sido aqui.
ó, A, B, C, D e E. A partir daqui já podemos já estar dentro da onda C. E nesse caso o triângulo seria mais assim, talvez, beleza? Então seria essa a visão que eu tenho. E aí a gente coloca um fibo aqui dentro. Percebemos que quase batemos no 38.2, ponto 61.8 ainda se torna um pouco interessante, um ponto interessante para nós. A partir desse fundo aqui, até essa movimentação é 100%. Se a gente projeta essa figura para cima, de triângulo, aqui, 100% está aqui em cima, tá? Na região de 117 mil pontos. Se projeta para baixo também, por análise técnica, pode romper para qualquer lado. Estamos numa situação aqui bem delicada, que seria a linha de tendência, beleza? Oportunidades que tivemos ontem. Então, abrimos em gap de baixa, viemos testar a 200. E aqui dava para prever essa linha de tendência conectando esses fundos aqui, ó. Então, o preço ele veio visitar a linha de tendência e ele respeitou durante todo o pregão. Tá? Só que aqui, o que ele fez? Ele não armou um pivô de alta para a gente. Lá nos 5 minutos, foi exatamente esse ponto aqui. Pera aí, deixa eu ver. 5 minutos, um input, é isso mesmo. Aqui nos 5 minutos, foi exatamente esse ponto aqui, ó. Dentro da barra, ele fez um pivô. Né? Ele fez a situação de pivô, ó, movimento de alta, retração até aqui. A partir daqui, movimento de alta de novo. Então podemos contabilizar onda 1, 2, 3, tá? 4, 5. Aqui nos 5 minutos foi apenas 1, 2, 3, tá? Então foi um ABC. Mas lá no 2 minutos, um grau menor, a gente executa os movimentos de 5 ondas. Então aqui, se você está observando um gráfico de 2 minutos, tocou na linha de tendência, quebrou o padrão de topos e fundos descendentes, ó. Chegou nesse ponto, não conseguimos mais cair, não temos força para cair mais. Aqui podemos, né, uma entrada um pouco mais agressiva pelo 2 minutos, entender que já rompemos a média de 20, rompemos uma linha de tendência, estaria aqui. Fizemos já fundo mais alto, não conseguimos mais cair. Aqui nesse ponto podemos entrar comprados com stop nessa mínima ou stop nessa mínima, tá? Visando essa movimentação aqui de alta. Primeiro ponto a ser considerado uma parcial seria a máxima do dia até então. Segundo ponto, não preciso nem falar, aqui na máxima do dia prévio, tá? Se for calcular por FIBO, foi exatamente o segundo alvo do FIBO, do 0 ao 50%, em que a gente parou aqui, ó. Foi esse ponto de alvo, tá? Seria essa movimentação que executamos. E aí foi até um pouco mais. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aí já começa a indicar uma divergência e também na região de máxima. Aqui, ó, na região de máxima do outro dia ainda. Tá? Essa é uma região importante, ó. A gente percebe com esses topos aqui atrás. Certo? Então foi essa movimentação aí que eu vi para o índice. Como aqui temos um ponto de divergência, lá nos 5 minutos, ó, 5 minutos, também não conseguimos romper o topo no IFR. No MACD, uma leve divergência também de baixa, ó. Percebemos no histograma, tá vendo? E aí deixamos um inside bar nessa região, tá? Daria uma entrada um pouco mais agressiva, entendendo todo esse contexto. Para quem é mais agressivo, procuraria se posicionar aqui no inside bar, entendendo que esse movimento aqui, esse movimento prévio aqui, ó, ele foi um movimento de exaustão. Lá foi um movimento de exaustão. Olha o pico de volume que temos nessa região. Então o volume ele vem crescendo, crescendo, crescendo. Soltamos um pico de volume antes de romper o topo, tá? Nesse caso, não tem problema fazer uma entrada um pouco mais agressiva contra a média de 20 períodos, porque você tem um contexto um pouco maior de que o preço está mais lateral, né? O preço está marcando topos mais ou menos na região, mais ou menos nessa região, que não tem problema tá operando. Só que é uma entrada um pouco mais agressiva, tá? O stop mais curto possível seria o próprio inside bar, tá? Seria uma barra arriscando para pegar toda a movimentação de queda. Como você poderia fazer? Projetar esse movimento aqui de exaustão para baixo, tá? Só que aí quando o preço perder, poderia soltar uma parcial aqui
no fundo prévio, nesses fundos. Se o preço perder, você conduz o restante com base nessa movimentação aqui, tá? Lembrando que temos a linha de tendência ainda lá embaixo, temos a linha de tendência. Se você for conduzindo esse trade, aqui é um ponto importante para sair. É um ponto importante para sair se demonstrar comportamento como ele fez. Essa barra aqui fechou próxima à máxima, a próxima barra não consegue mais cair, já traz seu stop na máxima da barra, aqui ó. Aí o preço ele estopou naturalmente, beleza? Então essa movimentação aqui ela também serve para a gente traçar um FIBO, tá? Como? De máxima, 0.0618 aqui nessa situação, e você quer zerar nessa região aqui de 100%, tá? Seria aqui mais ou menos na média de 200 períodos. Esse seria um alvo um pouco mais conservador entre aspas, né, que deu bons movimentos, tá? Eu não fiz isso, eu não fiz essa entrada agressiva, eu resolvi entrar bem na perda dessa mínima aqui, tá? Com stop aqui em cima, e aí o preço ele veio até a linha de tendência, eu fiz uma parcial por aqui nessa região, começou a demonstrar comportamento de força, eu acabei zerando totalmente aqui esse trade, tá? Não entrei aqui em cima, não entrei dessa forma, mas poderia ter entrado, beleza? Aqui, como ele fez um pivôzinho de alta, entendendo já esse contexto, poderia entrar comprado também, tá? E aqui fez mais uma movimentação, ó. Stop aqui nessa mínima, tá? Entendendo todo esse conceito de triângulo já, porque já estaria quase desenhado esse triângulo praticamente para visitar o topo novamente. Só como ele está comprimindo, a gente não foi de forma muito fácil completar, ó. Começou a entregar cansaço, começou a entregar movimento de queda de volume, tá? Então o preço ele vai completar, só que ele vai de forma mais vagarosa, dava para fazer alguns movimentos aqui, ó, pequenos movimentos que eu não gosto muito, seria movimentos de scalp, tá? Mas para quem tem esse perfil operacional, deu para pegar alguns movimentos aqui, tá? Não gosto muito porque, olha só, por exemplo, né, se você se posiciona aqui, você tem um alvo aqui em cima, por exemplo, né, na máxima prévia aqui. Você tem um alvo de 1 para 1, tá? O stop seria aqui embaixo. Então não seria um trade aí que eu gosto muito de pegar. Mas depois ele veio completar um alvo um pouquinho mais acima, que seria esse alvo aqui, tá? Seria esse alvo aqui, ó. Até passou um pouquinho, tá? Mais um toque na linha de tendência, movimento aqui forte. Nessa hora aqui meu profit até chegou a travar, não sei se foi a corretora que eu opero, ela chegou até a travar. Alguns tomaram stops aqui, eu entendo, porque esperaria uma barra preta aqui, ó. Tá? Esperaria uma barra preta, poderia ser essa daqui, com stop aqui em cima. Teria sido estopado, violinado por essas barras aqui, ou perdendo a mínima, por exemplo, dessa barra aqui, ó. Então tinha esse seguinte cenário, ó. Pavio superior, perdeu mínima e veio violinar acima, tá? Não lembro, eu acredito que ele rompeu para cima e depois para baixo, tá? Mas ainda depois ele foi e rompeu aqui para cima de novo, tá? Pegando o stop de todo mundo que estava aqui. Pegou o stop de todo mundo, entrou uma certa pressão compradora, ainda deixou uma barra preta, seria essa barra aqui para perder mínima. Ó. Depois, para quem se posicionou aqui novamente, foi a próxima barra de sinal, mais interessante, não foi violinado, tá? Não foi violinado, só que é um stop bem amplo, né? Para essa barra aqui, em média aí de, até que não tão amplo, tá? Mas o preço estava comprimido, teria que saber sair aqui novamente na linha de tendência com média de 200 períodos, tá? Seria um trade aqui de 2 para 1, tá? 2 para 1. Colocaria um pouquinho antes, tá? No 61 ou aqui na média de 200 mesmo. Não participei dessa venda, mas seria esse ponto interessante. Mas teria sido estopado aqui em algumas vezes, tá? Mas teria dado reentrada aqui, talvez recuperado o loss que você tomou aqui e até um pouco mais, tá? Novos movimentos de compra. Movimento muito volátil aqui do mercado, né? Após um clímax de venda. Tá? Eu não participaria desses movimentos, não participei desses movimentos aqui. Então no índice foi isso, beleza? Deixa eu dar uma olhada lá no dólar para ver o que a gente teve ontem no dólar, tá? Até peguei um tradezinho aqui no dólar ontem, WDO FUT. O dólar veio nesse movimento aqui, abriu já em gap de alta,
fez um pullback na média de 20 períodos e soltou um último movimento. Aqui a gente já percebe um movimento, um canalzinho de deriva, né? Esperaria o que? Perder essa deriva, verificar se tem divergências. Ó, temos várias divergências de IFR, temos também divergências de MACD, já estava para baixo, aqui as médias para baixo, preço subindo. Então aqui o sensato seria o que? Esperar o preço perder a linha de tendência, que aconteceu, aconteceu nesse ponto. Perdeu a linha de tendência, esse topinho duplo aqui pode servir como resistência agora. Então, como ele tinha esse cenário aqui, ó, perdeu em fechamento, testou por baixo. Então, uma posição aqui de venda, tá? Uma posição aqui de venda agora, já entendendo todo esse cenário, agora sim você tem uma posição de venda aqui no dólar, tá? Com stop acima desse ponto de máximo, desse topinho prévio, tá? E essa movimentação aqui do dólar ela é projetada para baixo a partir daqui. Se você opera com pelo menos 2 ou 3 contratos, dava para poder realizar, tá? Parciais. Seria o primeiro ponto, eu colocaria nessa mínima, tá? Então 100% ele teria que vir um pouquinho mais para baixo, seria o segundo alvo de Fibo. E depois, se o dólar excedesse esse ponto aqui, colocaria o terceiro alvo de Fibo, seria essa mínima aqui, ó, essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui. O dólar veio, não quis vir de primeira, não estopou também aquela venda lá em cima. Aqui, novas posições de venda após o fechamento dessa barra. Primeiro alvo completado aqui, segundo alvo completado aqui, é a região que ele se lateralizou, tá? Aqui ele já começa a entregar um ponto de divergência, ó, esse fundo com esse fundo do dólar, MACD também, esse fundo com esse fundo do dólar. Então aqui sim a gente pode esperar uma movimentação de quebra de tendência. Chegou próximo à média de 200 períodos, começa a entregar um ponto, deixa eu apagar isso daqui, ó. Começa a entregar um ponto, um movimento de alta um pouco maior, primeiro sinal de fraqueza na tendência de queda. E aí a gente espera o que? Fraqueza de venda, né? Fraqueza de venda, força de compra e fraqueza de venda. Ó. Na barra anterior a gente já tem um cenário de que ele está armando o que? Uma movimentação assim, assim, se rompe essa máxima, talvez um próximo movimento assim, né? Um pivôzinho de alta. Um pivôzinho de alta para visitar algum dos níveis da movimentação de queda, daqui até aqui. E beleza. Se ele aciona esse pivô, tá? Então temos a entrada de compra aqui, porque não temos mais força para cair, já estamos rompendo a média de 20 períodos, já realizamos um movimento de alta. A tendência de macro, né? A tendência maior aqui, ela foi de alta. Então executamos aqui um movimento de retração da perna de alta prévia. Tá? Não sei se foi do mesmo tamanho que essa retração aqui, ó. Não foi do mesmo tamanho, mas aproximadamente, tá? Aproximadamente do mesmo tamanho. Aqui, aproximadamente do mesmo tamanho quando ele executa uma retração um pouquinho maior. Mas temos uma aproximação da 200, tá? Que está ascendente, isso é muito importante. Aí temos a entrada de compra aqui nesse ponto, aqui, para visitar os níveis de Fibo, tá? Mas aí traça em cima do pivô, do último pivô, que é mais assertivo, tá? Primeiro ponto 100%, segundo ponto 50%, tá? O preço acabou indo porque ele visitou aqui a região de Fibo, ó, do movimento prévio, tá? Ele visitou aqui o ponto de 76 dessa perna de baixa. Eu fiquei até esse patamar aqui, tá? Esse ponto aqui eu zerei a operação. Exatamente aqui, mas aí ele soltou mais um movimento aqui de exaustão, mais um evento climático, perdeu novamente o fundo, né? Então aqui ele já perdeu uma espécie de ombro, cabeça a ombro, projetando isso daqui para baixo a gente tem mais um trade. Claro que não é todos os trades que você vai participar, tá? Não é todos os trades que você vai participar. Foi até o segundo alvo, se eu não me engano, quase até o segundo alvo, completou até o primeiro alvo. Aqui, região de 100%, 111, de novo média de 200, pancada para cima. Talvez num gráfico um pouco menor, no gráfico de 2 minutos, deu para pegar essa movimentação aqui, tá?
principalmente quando ele faz essa situação aqui, que é um gift, tá? Um gift após uma ampla barra elefante, um gift, média de 20 períodos ascendente, só que tinha 200 na cara do preço, acabou rompendo, o stop era bem curto, tá? Oliver Vélez gosta muito desse tipo de trade no 2 minutos, pega mais uma movimentação aí para cima, ok? Então foi essa movimentação que tivemos no dólar. No gráfico diário, ó, nesse ponto de resistência ele fechou abaixo, tá? Vamos ver se vem ainda para um movimento comprador. Tá com uma perna bem esticada hoje. Hoje não, né? Desde aqui de baixo, ó, com a perna bem esticada. Talvez uma correção, mas vamos ver se ele vem testar novamente esse topo prévio aqui. De novo, tá? Na região de 5,88. 5,88, tá? Lembrando que o topo histórico tá lá atrás, ó. Quase, tá em R$6 praticamente aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o seu gostei se contribuiu em alguma coisa com vocês. E compartilhar com seus amigos, tá? Um grande abraço a todos. Um ótimo dia para quem está assistindo de manhã. E até a próxima análise.